Então, pessoal, vamos continuar aqui nosso curso, né? Falar um pouquinho sobre agora a operação em paralelo do transformador. Tá? Falei anteriormente sobre a capacidade de sobrecarga, né? Foi uma aula aí bem pesada, né? Justamente por conta desse... Eu encaro isso como sendo uma coisa muito, né? Um item muito importante. Agora vamos falar sobre a operação em paralelo. O que quer dizer operação em paralelo, pessoal? O que o próprio nome diz, né? Que nem resistor em paralelo. Dois transformadores vão operar simultaneamente, sendo que os mesmos vão ter a mesma entrada e a mesma saída, mesmo barramento de entrada e mesmo barramento de saída. Mas quando que se faz necessária a utilização de transformadores em paralelo? Primeiro, pessoal, quando é necessário aumentar, né, quando a gente precisa aumentar a carga de determinada instalação sem modificações profundas no layout da mesma. Ou seja, eu já tenho toda a minha parte de média tensão bem definida e eu tenho ali um espaçamento para se colocar um segundo transformador, né? E esse transformador ele já entra em paralelo com o primeiro para atender essa demanda da carga. Vamos supor que a demanda subiu, né? Agora a carga ela está consumindo mais e eu preciso de um segundo transformador. Eu não tenho como substituir o transformador existente, mas eu posso colocar um outro transformador em paralelo com esse anterior para ter suprimento de carga e ainda deixar uma margem para futuras ampliações. O segundo item é quando, ao prevermos a pane em um dos transformadores, quisermos continuar operando o sistema mesmo a carga reduzida. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma carga de 700 kVA. Tá? E aí eu tenho um transformador de 500 e eu coloco outro transformador de 500. As duas cargas do transformadores vai ser necessário, vai ser o suficiente para abastecer uma carga de 1000 kVA. Porém, a minha carga é de 700 kVA. Então, no momento que um desses transformadores falhar, eu consigo segurar com o outro transformador até 500 kVA daquela carga, ou seja, 200 kVA saem e os outros 500 se mantêm. Dessa forma, eu consigo ter o atendimento às áreas mais críticas com os dois transformadores em paralelo, sendo que o primeiro sai devido a uma falta ou devido a um problema mecânico e elétrico, e o segundo consegue manter ali em torno de 70% da carga. Certo, pessoal? Então, essas são as possibilidades. No mais, que você está fazendo aí, instalando uma instalação, fazendo um projeto de subestação em que não foi feito nada ainda, vai ser construído, eu aconselho a você que evite o uso de transformadores em paralelo. Justamente, se for o caso, trabalhe com um único transformador, porque transformadores paralelos vão dar mais problemas, né? São duas máquinas, a probabilidade ela duplica de dar problema, além do que na própria manutenção fica uma manutenção mais encarecida devido a essas duas máquinas. E os dois transformadores só vão operar em paralelo quando estes estiverem ligados ao mesmo sistema de rede, tá? de alta tensão, média tensão, tanto no primário quanto no secundário. E aí nós vamos ter o paralelismo tanto de rede quanto o paralelismo de barramento de baixa tensão. Porém, para nós colocarmos dois transformadores, 3, 4 transformadores em paralelo, eles têm que atender uns pré-requisitos elétricos e de características. Por exemplo, eles têm que ter a mesma tensão, tá? E a mesma relação de transformação. Ou seja, eles têm que ter a mesma tensão de entrada e saída e a mesma relação de transformação, né? A mesma relação de abaixamento ou de elevação, para que não tenha nenhuma discordância no barramento, tá? Para que ele não injete na rede níveis de tensões diferentes, tá? E isso aqui também se faz com os TAPs. Nós temos que manter o mesmo TAP ali para que não ocorra esse problema. Outra coisa, o defasamento dos diagramas vetoriais, ou seja, ele tem que ter o mesmo diagrama vetorial, eles têm que ter a mesma conexão, mesmo fechamento, ou delta estrela neutro aterrado, né, que é o DYN1, que a gente chama. Então eles têm que ter o mesmo fechamento. Outra, a igualdade na sequência. Que sequência? Sequência de fases. Tá? Eles têm que ter a mesma sequência de fases, RST ali defasadas com os ângulos
duas, né? No caso de 120 graus uma das outras, tá bom? E aí eu tenho a mesma sequência. Se eu tiver defasamentos diferentes na fase, ele vai começar a ter problemas elétricos aí. Outra coisa, ele tem que ter a mesma tensão de curto-circuito, ou a mesma impedância, pessoal. Nós conseguimos encontrar esse valor de impedância na placa do transformador, como nós vimos anteriormente. Então, eles têm que ter a mesma impedância, ou até uma impedância que se diferencie da outra em, no máximo, 7,5%. Se a mudança, a diferença entre essas impedâncias forem de, no máximo, 7,5%, ainda está dentro da norma, ainda é aceitável e ainda se considera a mesma impedância para um paralelismo. E a última é que a relação das potências seja compatível. Não adianta eu ter um transformador de 2.000 kVA e um transformador de 200. Tá, aí não é compatível, né? Tem um transformador muito maior que o outro. O ideal é que eles estejam ali trabalhando na mesma grandeza de capacidade, de potência ativa. Opa, potência aparente. Falei de impedância, pessoal. O que é impedância? A impedância é uma grandeza que representa justamente ali a própria impedância no nível de curto-circuito. Durante o curto-circuito eu vou ter ali as tensões e eu vou ter ali a impedância. Essa impedância de curto-circuito, né, esse valor aqui que está em porcentagem, que é medida em PU, o que ela nos dá? Ela nos dá as características de curto-circuito e as características de fornecimento. Ou seja, aqui nós temos dois transformadores com a mesma impedância, né? Ambos com a impedância de 4% e ambos com uma potência aparente, né? uma potência nominal de 100 kVA, tá bom? E o que acontece? Aqui nós temos uma carga com 200 kVA, que vai ser o receptor. Então nós temos o barramento de média sendo compartilhado com os dois e o barramento de baixa sendo compartilhado com os dois. Como os dois têm a mesma potência, mesma impedância e devem ter as outras características apontadas anteriormente iguais, então neste caso ele vai ser capaz de atender esta carga de 200 kVA. Somando as duas daria 200, mesma impedância, eles vão fornecer a mesma proporção de potência à carga. Porém, pessoal, aqui nós temos um segundo caso. Neste segundo caso, o que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu tirar o som, que eu tenho aqui eles compartilhando o mesmo barramento, perdão, de alta e o mesmo barramento de baixa. Os mesmos com a mesma potência de 100 kVA, porém, olha o que acontece, porém, os dois transformadores, pessoal, eles têm impedâncias diferentes. O que acontece? O transformador 1 tem uma impedância de 4% e o 2 de 2%. Se eu pegar esses 4% aqui da impedância do primeiro e eu tirar 7% de variação, não vai chegar na grandeza de 2%. Ou seja, esse transformador que tem ali uma impedância de 2%, ele vai acabar tendo algum problema, entendeu? Qual o problema que ele vai ter? Como ele tem a impedância mais baixa que a do primeiro transformador, ele vai tender a fornecer mais carga, mais potência para a carga. Ou seja, vamos aqui simplificar. Ambos têm 100 kVA, mas porém, esse transformador 2, por ter uma impedância de 2%, ele não vai fornecer 100 kVA, ele vai fornecer 120, 110, 130 kVA. E esse outro que tem uma impedância de 4%, vai fornecer aqui para carga 90 kVA. Ou seja, este transformador 2, por ter impedância menor, bem menor que a do 1, ele vai entrar em sobrecarga. Quando ele entra em sobrecarga, os dispositivos de proteção desse transformador, eles vão abrir. No momento que ele abre, porque esse trafo entrou em sobrecarga, quem vai entrar em sobrecarga agora é o 1, porque ele não vai ter condições técnicas de abastecer a carga por inteiro, então ele também desarma. Então aqui eu tenho o desarme de dois transformadores devido ao primeiro entrar em sobrecarga, já que não tem a mesma relação aí de impedância. Então isso aqui entrou em colapso, esse sistema de paralelismo. Certo, pessoal? Então é muito importante isso daí. Para a gente exemplificar, eu preparei aqui um exercício. Nós temos um exercício aqui que trata de divisão de cargas entre transformadores. Olha só, vamos entender. Vamos calcular as potências fornecidas individualmente pelos transformadores P1
de 300 kVA, P2 de 500 kVA e PN3 de 750 kVA. Ambos com as impedâncias, com as tensões de curto-circuito. A primeira de 4,5, ou seja, o transformador de 300 tem 4,5% de impedância. O 2 tem 4,9 e o 3 tem 5,1. E a carga instalada é de 1.550 kVA. Ou seja, se eu verificar, se nós somarmos, a carga instalada é a soma das cargas nominais dos transformadores. Ou seja, teoricamente eles vão funcionar na sua potência nominal, em plena carga, né? Quase não, no 100%. Então aqui eles estão em paralelo, estão compartilhando o mesmo barramento de alta tensão e o mesmo barramento de baixa e vão abastecer aqui a nossa carga. O que a gente tem que fazer? Como são 3 transformadores e eles têm as 3 impedâncias equivalentes, eu tenho que tirar uma impedância média. Como que eu faço a impedância média? Eu somo as cargas dos 3 transformadores e divido pela relação entre carga e impedância. Então eu pego aqui meu transformador de 300 tem impedância 4,5 e eu divido e somo também com a de 500 e de 750. O resultado disso vai me dar uma impedância média de 4,9%. Ou seja, essa impedância vai ser a impedância observada pela minha carga devido a esse paralelismo e pelo fato deles terem impedâncias diferentes. Então é essa impedância que o sistema vai enxergar desse paralelismo de 3 transformadores. Só que a carga ela vai ter que puxar essa potência. E cada transformador, teoricamente, ele teria que fornecer sua potência nominal. Porém, devido às impedâncias serem diferentes, cada transformador vai fornecer uma potência diferente da nominal relacionada com quem? Com a nossa impedância média. Como que nós vamos fazer isso? Essa é a potência fornecida para a carga. Ou seja, o transformador 1 vai fornecer essa potência para a carga. Eu jogo nessa fórmula, onde simplesmente a gente faz uma proporção, né? A gente coloca aqui 300 e divide pela carga total e a impedância total pela impedância do transformador. E eu multiplico pela nossa carga total ali da nossa carga. Ou seja, o que vai ter aqui? O que vai representar? O meu transformador 1, devido a esse cálculo, que é um cálculo básico, ele vai fornecer, pessoal, 327 kVA para o meu sistema. Só que o meu transformador 1 tem 300 kVA. Aí o que nós fazemos? Nós vamos fazer o cálculo para o transformador 2. O transformador 2 ele vai fornecer basicamente a potência nominal. Por quê? Porque a impedância do transformador 2 é 4,9 e a impedância total do meu sistema, a impedância média, é 4,9. Então, basicamente, ele está igual à impedância média. E desta forma, né, dessa média ponderada, e desta forma, nós temos ali ele fornecendo a sua própria potência nominal. Já o transformador 3, que tem uma impedância maior que a impedância média, vai fornecer uma potência menor que a potência nominal dele. A potência nominal dele é de 750 kVA. Porém, aqui, ele vai fornecer para a carga 721 kVA. Se nós somarmos tudo isso aqui, vai dar no final 1.555 kVA, ou seja, os 3 transformadores juntando vão fornecer a potência que a carga necessita. Porém, o transformador 1, por ter uma impedância menor que a impedância média, vai entrar em sobrecarga. Ele vai estar fornecendo uma carga maior do que a nominal. E o transformador 3, por ter uma impedância maior que a impedância média, vai estar trabalhando com uma potência menor que a potência nominal. Olha aí, ó, a potência nominal dele é de 750 kVA, porém aqui é de 721 kVA. Ou seja, ele vai trabalhar ali abaixo da potência nominal, sobrecarregando em si a potência ali do nosso transformador de 300, que é o menor. Então, onde o risco foi colocado um transformador de maior potência, porém, devido ao não casamento dessas impedâncias aqui, nós vamos ter que esse maior transformador não vai estar sendo utilizado na sua potência nominal. E o transformador 3, que é o que tem menor potência, vai estar em sobrecarga. Então, olha a importância, foi um exemplo que eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante trazer aqui para a gente entender como que funciona isso e qual é a importância da gente
trabalhar com a mesma impedância. Se fosse a mesma impedância aqui, pessoal, nos 3, não aconteceria isso. E os 3 iriam fornecer a potência nominal e os 3 transformadores iriam estar sendo utilizados no seu melhor rendimento, sem sobrecarga e sem estar superdimensionado. Perfeito? Olha que interessante aqui. Então, ao se utilizar ali o paralelismo, tem que se tomar bastante cuidado com essas coisas, tá bom, pessoal? Senão acaba influenciando ali em como eu vou entregar a potência aí para minha carga. Tá? Então, até a próxima aula. Obrigado.